Fala, meus amigos, belezinha? Como vocês estão? A gente está aqui hoje para o nosso quadro de perguntas e respostas que ainda não tem nome. Então eu queria até falar com vocês, se vocês tiverem uma sugestão de nome, deixa aí nos comentários para a gente dar um nome aqui para esse quadro. Mas basicamente é um quadro com as perguntas que eu recebo no Instagram em relação a algum assunto determinado, né? Então aqui ontem mesmo eu perguntei sobre profecia, as dúvidas que as pessoas tinham sobre profecia, treinamentos proféticos, dons espirituais. Então eu queria trazer as perguntas mais importantes, algumas recorrentes, para responder aqui para vocês, ok? Então a primeira pergunta: todos são proféticos ou somente uma classe de pessoas? Todos são proféticos porque a igreja é profética. Todos no que eu me refiro à igreja. Então toda a igreja é profética, não apenas uma classe de pessoas. Mas existe uma classe de pessoas que são mais desenvolvidas nos dons proféticos. Então, essa classe de pessoas que são mais desenvolvidas nos dons proféticos acabam meio que formulando ali uma comunidade profética, que aí é um outro assunto mais a fundo. Mas, sim, toda a igreja é profética, tá? E não apenas uma classe de pessoas. Então, se você se identifica aí com algum outro dom espiritual ou algum outro dom ministerial, né, ou algum ofício ministerial, você mesmo assim é uma pessoa profética. A outra pergunta: qual a diferença entre o dom ministerial do profeta e o dom de profecia? Muito simples. Dom ministerial do profeta, Efésios 4:11, vai falar sobre os dons de Cristo. Então são pessoas que Deus deu à igreja como dom para a igreja. E alguns ele deu como apóstolos, evangelistas, pastores, mestres e profetas. Então, o profeta está entre essas pessoas que são dom de Cristo para a igreja. O dom de profecia é um dom do Espírito Santo. E todos podem se mover no dom de profecia. O profeta, somente algumas pessoas são profetas. O profeta é aquele que tem o encargo de trabalhar para que a igreja seja uma igreja profética, para que a igreja cresça em profecia e na movimentação profética. Esse é o encargo de um profeta. É possível se mover em todos os dons ou os dons são específicos para cada pessoa? É possível se mover em todos os dons, tá? Porque os dons são dons do Espírito. Então, se são dons do Espírito e todos têm o Espírito Santo dentro de si, todos os cristãos, então o Senhor pode fazer com que nós nos movamos em qualquer dom, tá? Ali os 9 utilizados por Paulo em 1 Coríntios 12, a gente pode se mover naqueles 9 dons ali, né? Mas, logicamente, as pessoas têm algumas ênfases mais específicas em alguns dons. Então, o fato de você ter alguma ênfase específica em alguns dons e até mesmo nunca ter se movido em algum dos dons lá de 1 Coríntios, você também pode se mover naqueles dons, mas pode não se mover também, né? Então, isso tem a ver com aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Isso puxa também para uma outra pergunta aqui, que é: nós buscamos os dons ou o Espírito Santo reparte como ele quer? As duas coisas. Paulo, no mesmo texto, ele vai dizer em 1 Coríntios 12 que o Espírito Santo ele reparte os dons conforme ele quer. Em 1 Coríntios 14, Paulo vai falar que nós devemos buscar com zelo os melhores dons, mas principalmente que profetizeis. Até mesmo no 12, eu acho que no último versículo, ele termina dizendo para nós buscarmos os melhores dons e eu vou mostrar um caminho mais excelente. E aí ele entra no capítulo 13, que ele vai falar do amor. Então o caminho mais excelente para se buscar os dons espirituais é o caminho do amor. E o que é esse caminho do amor? É o caminho em que eu não me movo pelos meus próprios interesses, mas pelo interesse do outro. Então quando nós buscamos os dons espirituais baseado na necessidade do lugar onde nós estamos, da região em que nós estamos, e não nos nossos próprios interesses, o Espírito Santo vai nos conceder aquele dom. Então, se nós buscarmos os dons pelo caminho do amor, o Espírito Santo vai desejar
nos conceder aquele dom. E ele pode nos conceder o dom para um momento específico de necessidade. E não necessariamente um dom que vai estar com a gente ali para o resto da vida. E a última pergunta: existe exercício de treinamento para os demais dons, além do dom de profecia? Porque a maioria dos treinamentos que a gente faz, né, que a gente proporciona no nosso treinamento profético, é um treinamento de profecia relacionado ali à palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, a profecia. Então, basicamente, esses são os treinamentos. Assim, se a gente faz um treinamento de discernimento de espírito, por exemplo, a gente vai depender de perceber anjo, ter demônio no lugar. Então, são coisas que a gente foge um pouco do nosso controle. Se a gente vai fazer exercício de cura, a gente depende que tenha doente no local. E mesmo assim, o exercício de cura está muito mais relacionado com a fé do que pela forma como a gente fala. Então, a questão é que o exercício de dons de profecia vai esticar a nossa fé, porque nós vamos ter mais sensibilidade à voz de Deus. E a voz de Deus, ela nos gera fé, porque a fé vem pelo ouvir. Então, como a fé vem pelo ouvir, a voz de Deus, ela estica a nossa fé. Então, como a nossa fé é esticada, a gente consegue se mover com muito mais fluidez nos demais dons. Nós ficamos muito mais aguçados no que diz respeito ao mundo espiritual. Ok? Então, a gente vai fazer algumas vezes lá no meu Instagram uma caixinha de pergunta para vocês colocarem lá as suas dúvidas relacionadas a diversos assuntos e a gente responde aqui pelo YouTube. Repetindo, galera, deixa aqui nos comentários o nome para esse quadro, né, que nós ainda não temos, então quem sabe a sua sugestão pode se tornar o nome desse quadro. E também curta, compartilhe e, cara, se inscreva, pelo amor de Deus, se inscreva. Valeu? Grande beijo!